Eu vou tentar, estamos aqui no canal Ativistas na Comunhão dos Santos. Isso não é uma live, porque eu tenho muita dificuldade com live e de falar em público ao vivo. Inclusive, eu não tenho dom da pregação, mas já tive algumas oportunidades, porque eu já participei de grupos de oração muito tempo atrás, né? Mas se eu preguei alguma coisa foi assim vagamente, e era um grupo de oração aqui do baixo, que era o grupo São Pedro. Tinha a coordenadora, era Lourdes, né? Uma conhecida minha que Deus a tenha, né? Que felizmente a Covid levou. Depois eu passei muito tempo afastada da igreja, fui para a igreja evangélica, também cheguei a ter uma oportunidade ou outra de ler uma passagem bíblica, algo assim, mas eu vou tentar ser bem breve. E a memória, aqui não, a memória é muito, minha não é muito expansiva, e tanto do celular como da mente, às vezes dá alguns flashes assim de branco mesmo, ou algum pequeno bloqueio, alguma palavra que eu possa me perder ou me esquecer. Então eu estou meio insegura, né, de falar um pouco sobre a Bíblia, sobre algumas questões também assim, que afligem. Como eu disse, às vezes a gente vê aquela sensação assim, que o Espírito Santo está incomodando, entre aspas, né, para você falar alguma coisa. E, enfim, eu vou tentar ser bem breve aqui, objetiva. Eu também não tenho aquela capacidade de ir na Bíblia, vai e volta, né? Que alguns, tanto evangélicos têm como católicos, vai na Bíblia, volta e fala uma coisa e fala outra. Então eu tenho no papel algumas passagens bíblicas que eu vou falar sobre ela. Aqui tá batendo uma música, eu tô tentando colocar um lugar que dá pra... que não fica questão dessa luz aqui de reflexo. Mas tá difícil. Enfim, eu vou tentar falar com esse reflexo de luz mesmo, mas a cama aqui tá meio baixa. Agora acho que tá num ângulo melhor, não deu aquele reflexo. Então eu vou ler uma passagem muito interessante que eu acho da Bíblia, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E isso que é Coríntios 13, 1-2. E ainda tem uma parte que fala de outra passagem da Bíblia que fala: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Então o que eu queria dizer assim, é o que está mais assim indignando, né? Eu procuro sempre discernir assim para que não seja uma indignação minha, que eu não fale nada por mim, ou que eu não sinta mesmo de acordo comigo, com a minha carne, com o meu humano, mas que seja para honra e glória de Deus. Enfim, o que mais está me incomodando assim são esses dois extremos, o que ainda está acontecendo nas igrejas, né? Eu até, infelizmente, assim, eu deixei transparecer um pouco a minha opinião política em alguns vídeos que fiz, e depois acaba isso tendo meio que consequências sobre isso. Uma coisa que, se você... os dois extremos políticos, ele não... Igual uma pessoa disse que certa vez que se tal pessoa fosse inclinado para a esquerda, digamos assim, para uma opinião de esquerda, que eu não vou nem falar a palavra, eu termino com ismo, que o que me indignou também, pessoas, essa divisão na igreja, né, demonizando algumas pessoas que tiveram essa opinião, demonizando a ideologia política. Então as pessoas que fizeram os dois extremos políticos, ele não, igual uma pessoa disse que certa vez que se tal pessoa fosse inclinado para a esquerda, digamos assim, para uma opinião de esquerda, que eu não vou nem falar a palavra, eu termino com ismo, que o que me indignou também, pessoas, essa divisão na igreja, né, demonizando algumas pessoas que tiveram essa opinião, demonizando a ideologia política. Então as pessoas que fizeram essa opção por essa ideologia política também se sentiram excluídas. Eu mesmo digo por mim, não sei, algumas pessoas acreditam se sentiram endemoniadas, meio que demonizadas também, meio que excluídas, meio que por questões de opinião política. Então, a opinião política, ela não vai definir, ela não vai representar a opinião de Deus ou de Cristo. Cristo não vai pender nem para um lado nem para o outro. Se você for levar a fé a fundo, eu vi certa vez um
um político que disse que se a pessoa for for ismo, né, do lado do ismo, ele não pode ser ismo e cristão ao mesmo tempo. Eu vou até engolir aqui metade da palavra. Mas se for ver também por outro extremo, os dois extremos, ambos não. Se você for ver a fundo, Cristo não penderia nem para um nem para outro. Cristo não ficaria nem do lado, se for ver, né, pelas ações de Cristo na Bíblia, ele lutava, denunciava as injustiças dos políticos da época que eram agregados à igreja, era uma teocracia, né? Como no mundo muçulmano, uma teocracia. As normas eram ditadas pela igreja, pela lei de Moisés. Então, se você for ver os dois extremos, você vai decepcionar a Deus. Se você for pegar o combo de um e o combo de outro, você não vai estar sendo um cristão de verdade. Por quê? Olha, você pegando, né, e como dizem, que se as pessoas que estavam do lado do ismo, as pessoas já colocam no mesmo grupo que estaria a favor do aborto, ou que estaria a favor da liberação das drogas. O que não significa que uma ideologia política, uma opinião política de uma pessoa, ela define a opinião 100% dela. Assim também como as pessoas de outro extremo político também não for ver do lado cristão, tem um lado que é voltado para o material, tem um lado que é voltado para... Não vou dizer que a gente não precisa do material, com certeza nessa terra a gente precisa de bens temporais, né? Mas se ele for bem voltado para o lado, para o outro extremo político, ele vai desagradar a Deus também, porque ele vai visar apenas lucro, porque ele vai visar apenas coisas voltadas para a matéria, para obter, para possuir, né? E vai também estar, com certeza, vai de alguma forma desprezar o lado pobre, vai com certa forma humilhar o lado... visar apenas lucro, porque ele vai visar apenas coisas voltadas para a matéria, para obter, para possuir, né? E vai também estar, com certeza, vai de alguma forma desprezar o lado pobre, vai com certa forma humilhar o lado pobre, porque Cristo, ele veio assumir a causa dos pobres. Cristo, ele veio assumir a causa dos que estão à margem, dos que estão mais desfavorecidos. Então, se você pender muito para o lado econômico, se você pender muito para o lado de obter, de empresas, claro que as empresas que empregam, né, os pobres, as empresas que empregam as pessoas que levam pão de cada dia para casa, tudo bem. Mas aí daí você inserir na religião, mas aí você inserir na fé e querer criar uma teocracia, uma ideologia político-religiosa, não funcionou, ou de certa forma, de uma visão ocidental, vemos um sistema opressor na visão ocidental, porém não devemos pregar xenofobia contra nenhuma nação, porém não podemos pregar, no caso da guerra da faixa de Gaza mesmo. Existe os dois lados, né, que está uma situação muito difícil. Vou tentar não falar muito sobre a guerra, que vai fugir um pouco do assunto que eu estava falando aqui. Mas se for pregar também a xenofobia, isso também não agrada a Deus, né? Porque Deus veio para Israel não ouvir a Cristo como na época, então ele veio para os gentios. Então Cristo, ele não é posse, ele não é, como que eu posso dizer? Ele não é monopolizado por uma nação. Ele veio para todas as nações, ele veio para todos os povos. Então a gente tem que tomar cuidado para não pregar a xenofobia nas igrejas. E também o massacre e o genocídio a seres humanos, porque tanto um lado como o outro está sofrendo. Israel com as mulheres presas, né, reféns, e também uma situação muito difícil, porque se Israel for atacar Rafah, vai cometer um genocídio contra os inocentes, porque os civis palestinos não têm culpa, os civis palestinos, eles não têm culpa da guerra, né, eles não têm culpa, então é uma situação muito complicada. E, enfim, só de lembrar da guerra, eu vejo coisas sobre a guerra, a questão da fome, da ajuda humanitária, dói muito na minha alma, porque esses dias eu vi uma criança, né? A criança lambendo a parede, assim, porque é uma situação muito difícil, porque se Israel for atacar Rafah, vai cometer um genocídio contra os inocentes, porque os civis palestinos não têm culpa, os civis palestinos, eles não têm culpa da guerra, né? Eles não têm culpa. Então é uma situação muito complicada.
E, enfim, só de lembrar da guerra, eu vejo coisas sobre a guerra, a questão da fome, da ajuda humanitária, dói muito na minha alma, porque esses dias eu vi uma criança, né? A criança lambendo a parede, assim, porque tá uma situação muito difícil para enviar comida e tal, mas volta e meia sempre aparece. Eu vi crianças, a comida acabando, né? Uma situação muito triste das crianças palestinas, idosos, pessoas que não têm culpa dessa guerra, né? Que não têm culpa do grupo terrorista. E estão pagando com a vida, né? Inocentes estão pagando com a vida pelos injustos. Tanto o injusto pode ser de um lado como de outro, pode ter pensamentos injustos, né? A esse respeito. Então, aí eu me doeu no coração ver uma criança lambendo a parede, né? Porque esperando comida e parece que tinha acabado. Ou as panelas começaram a ficar vazias das pessoas que estavam distribuindo. Eu vi uma criança lambendo a parede. Isso me cortou a alma e o coração. Uma criança palestina. Então, a gente não pode sair pregando a xenofobia nas igrejas e nem que Deus é exclusivo de uma nação. Deus veio para todas as nações, todos os povos, raças, etnias, né? Enfim, é isso. Mas o que eu quero dizer é sobre a gente ter muito cuidado para não buscar, assim, agradar a Cristo, né? E não pender, porque para os dois extremos que você pender, você pode estar abraçando o combo. Se você julgar aquela pessoa é de tal ideologia política, então ela é a favor do aborto. E há controvérsias. Assim também como eu posso dizer que as pessoas voltadas pro combo do outro extremismo político, né? Se for ver dentro da igreja, vai ser uma pessoa insensível, vai ser uma pessoa de coração frio, vai ser pessoa voltada só pro lucro. Assim também, quando permitem julgar que uma pessoa que teve uma ideologia ou deixou transparecer qual opção política teve, que é isso ou aquilo, ou já julga aquilo tudo, que fala que são ideologias ou pensamentos anticristãos, também me dá o direito de pensar que pessoas de tal ideologia política são pessoas que detestam pobres, são pessoas racistas, são pessoas voltadas pro combo do extremo, do outro extremismo político. Né? Se for ver dentro da igreja, vai ser uma pessoa insensível, vai ser uma pessoa de coração frio, vai ser pessoa voltada só pro lucro. Assim também, quando permitem julgar que uma pessoa que teve uma ideologia ou deixou transparecer qual opção política teve, que é isso ou aquilo, ou já julga aquilo tudo, que fala que são ideologias ou pensamentos anticristãos, também me dá o direito de pensar que pessoas de tal ideologia política são pessoas que detestam pobres, são pessoas racistas, são pessoas nazistas, são pessoas frias, calculistas, voltadas só para o lucro e para atividades econômicas e não consideram o ser humano e não consideram o lado humano, são xenofóbicas e são. Então, eu tô sentindo essa dificuldade, eu tô sentindo essa indignação, até mesmo pra eu sempre tenho, ultimamente, esse problema de sociabilidade, mas o que tá me causando mais ainda esse problema de apenas querer ir na missa e de não fazer parte de grupos, não fazer parte de pastorais ou grupos, ou dependendo da igreja que eu for, ou do local que eu for, não só nas igrejas, ambientes acadêmicos também tá tendo essa divisão. Todo lugar ficou impregnado de política. O Brasil o mundo está cada vez mais horrível de se viver. A guerra, os traumas da pandemia e os traumas da política, porque da primeira vez que eu vi política, não teve essa indignação, essa insatisfação das pessoas quanto a aceitar o resultado. Teve uma aceitação do resultado, embora muitos não gostaram. Eu mesmo não gostei do outro resultado político, eu não gostei, mas as pessoas ficaram mais satisfeitas, entre aspas, né? Mas dessa vez não houve indignação. Então, onde você vai, que a pessoa percebe, que seja ambiente acadêmico, ambiente político, numa fila do banco, qualquer lugar que você vá, ficou impregnado a política, ainda está impregnada a política. A pessoa, se ela souber que você é você votou em candidato A, ela vai te tratar, ela vai querer te humilhar de alguma forma, ela vai querer te falar alguma coisa para te humilhar de alguma forma. Então, os dois extremos políticos
né? Assim também como um lado extremo, um lado político, ele vai olhar pro lado político, eu não gostei, mas as pessoas ficaram mais satisfeitas, entre aspas, né? Mas dessa vez não houve indignação. Então onde você vai, que a pessoa percebe, que seja ambiente acadêmico, ambiente político, no fila do banco, qualquer lugar que você vá, ficou impregnado a política, ainda está impregnada a política. A pessoa, se ela souber que você é você votou em candidato A, ela vai te tratar, ela vai querer te humilhar de alguma forma, ela vai querer te falar alguma coisa para te humilhar de alguma forma. Então, os dois extremos políticos, né, assim também como um lado extremo, um lado político, ele vai olhar para os menos favorecidos, ele vai ter atitudes sim cristãs, assim também. Um outro lado vai pregar valores, valores cristãos, sim, é verdade, mas a se questionar, porque desde quando você coloca a frieza e o calculismo dentro da religião, ou você fazer acepção de pessoas, né? Fazer acepção de pessoas. Como essa semana eu vi o Papa falando que a igreja é para todos, né? Independente se é gay, se é negro, se é... Porque os que estão à margem da sociedade, Cristo veio para os que estão à margem da sociedade. E não existe aquela família que prega, a família de Nazaré foi uma só. A família de Nazaré foi uma só, Jesus, Maria e José. Então não existe... valores cristãos, sim, é verdade, mas a se questionar, porque desde quando você coloca a frieza e o calculismo dentro da religião, ou você fazer acepção de pessoas, né? Fazer acepção de pessoas. Como essa semana eu vi o Papa falando que a igreja é para todos, né? Independente se é gay, se é negro, se é... Porque os que estão à margem da sociedade, Cristo veio para os que estão à margem da sociedade. E não existe aquela família que prega, a família de Nazaré foi uma só. A família de Nazaré foi uma só, Jesus, Maria e José. Então não existe, por mais que a gente queira paz nas famílias, amor nas famílias, não existe aquela família que você vai se ver, vai ser a representação de Jesus, Maria e José na terra e vai desprezar os outros, que você vai ser a representação de Jesus, Maria e José na terra e vai tratar com indiferença o ser humano, e vai tratar com soberba, e vai tratar com desamor, porque Cristo veio pregar o amor. E a gente tem que ter muito cuidado para não ter impiedade, o coração ímpio, porque os ímpios não eram só os que praticavam a prostituição, as coisas que contrariavam Jesus, por exemplo, ou voltando para o Antigo Testamento, né? Tem uma parte aqui que fala sobre os ímpios, na verdade vai ser dos Provérbios, eu vou ler sobre isso. Em Provérbios, eu não anotei aqui o número, que eu anotei no caderno, como eu disse, eu tenho dificuldade de procurar. Eu sei que é Provérbios 10, 32, se não me engano, que eu só não anotei aqui o versículo. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Ímpio pode ser um coração frio, pode ser um coração que você vai pregar, você esnoba as pessoas pobres, você esnoba por questões econômicas, até mesmo, infelizmente, pastores e sacerdotes, né? Porque tem sacerdote que ainda bem que eles não casam, ainda bem que eles não... ainda bem que não tem... que tem um celibato, né? Ou seja, há também essa possibilidade dessa questão estar em discurso, né? Com papas sobre celibato. Mas tem padre que ainda bem que está no celibato, porque se ele for ter esposa, ele vai ser uma pessoa fria, ele vai ser uma pessoa que, se ela sentir dor, não vai ter empatia da dor dela. Se ela sentir uma cólica, por exemplo, se ela vira macho, fica firme, para de mimimi, né? Então, pessoa fria vai ser da impressão que uma pessoa que não tem sentimento. Então, o amor de muitos está esfriando na terra, né? O amor de muitos se esfriará, como está falando aqui, né? A maldade não é só coisas ou seja, há também essa possibilidade dessa questão estar em discurso, né, com papas sobre celibato,
Mas tem padre que ainda bem que está no celibato, porque se ele for ter esposa, ele vai ser uma pessoa fria, ele vai ser uma pessoa que, se ela sentir dor, não vai ter empatia da dor dela. Se ela sentir uma cólica, por exemplo, se ela vira macho, fica firme, para de mimimi, né? Então, pessoa fria vai ser da impressão que uma pessoa que não tem sentimento. Então, o amor de muitos está esfriando na terra, né? O amor de muitos se esfriará, como está falando aqui, né? A maldade não é só coisas que usam armas, tipo maldade de palavras, a maldade para ferir, para transpassar a língua. A língua tinha um padre que falava que é um pedacinho de carne de desgraça. A língua, às vezes, de ferir a pessoa, de machucar, de você ofender, magoar as pessoas. Enfim, a parte que fala, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Que tá em... Ai, meu Deus. Mateus 24, 12. Eu tenho algumas dificuldades ainda. O ser carismático, não tem que algumas pessoas líderes que pregam tem que discernir entre ser carismático e sarcástico, ou entre ser sarcástico e arrogante, né? Aqueles que querem brincar, que querem pregar com firmeza, falar alto, falar bonito, mas não estão sendo justos, estão pregando a Cristo, mas não estão sendo justos, mas não estão representando a Cristo. Olha só o que diz aqui no provérbio. E, enfim, eu já li a parte que eu ia falar, mas me fugiu aqui, que eu ia reforçar sobre isso. Enfim, Cristo, ele não apoiava nem Pilatos, nem Herodes, nem os doutores da lei, nem o fariseu, mas ele ficava do lado dos oprimidos e dos marginalizados. Porém, ele disse: dá a César o que é de César, você cumprindo o seu papel de civil, de cidadão, né? Você pagando suas contas e tudo, dá a César o que é de César, e a Deus, perdão, e a Deus o que é de Deus. Então, você cumprindo isso, para Jesus, ele não tinha nenhuma inclinação política, nem para um extremo, nem para outro. Ele só veio à Terra para fazer a vontade de Deus e seguir o que estava escrito e o seu destino, que era salvar a humanidade. Uma coisa que eu gostava quando eu participava aqui do grupo de São Pedro do bairro, muitos anos atrás, né? As coordenadoras sempre falavam sobre caridade, que a caridade não é só você distribuir, ter solidariedade com o próximo, distribuir, como vários exemplos que vemos, né? Irmã Dulce dos pobres, pessoas que a caridade tem a ver também com você alimentar o que não tem pão, tem. Mas a caridade também, você tem que ter caridade no coração, a caridade, a humildade de buscar ser semelhante a Cristo enquanto representante cristão. A caridade, como eu disse, não tem só a ver com solidariedade, né? Mas, por exemplo, na Bíblia mesmo, algumas Bíblias mesmo, essa parte que fala do amor de Coríntios, algumas têm substituído caridade. Porque às vezes você tem que ter caridade também. Se você for pender por um extremo também, inserir ele na política, você vai perder totalmente a caridade. Você vai perder, claro que ninguém vai conseguir ser misericordioso como Cristo, né? Então, quando você perde essa caridade, aí o seu coração já passa a ser um pouco ímpio, porque o ímpio tem a ver com impiedade. Ímpio não, como eu estava dizendo, não é só você cometer coisas terríveis, né? Aos olhos de Cristo, ser mal, se matar, fazer coisas horríveis, mas também tem impiedade do coração, você ser ímpio, você faltar com piedade, você faltar com misericórdia, você faltar com caridade do próximo, com o próximo, ou até mesmo com o pecador, né? Porque quem de nós não é pecador? Até aqueles que estão representando a Cristo, eles são pecadores, então eles com certeza não vão conseguir representar a Cristo 100%, ou nem metade disso, né? Quem somos nós? Mas tem que ter cuidado, né? A gente precisa tomar esse cuidado para dizer que está falando em nome de Cristo e não está totalmente contrário à misericórdia de Cristo. Por exemplo, tem pessoas que eu mesmo considero pessoa hipersensível, né? Eu preciso lutar contra isso? Eu preciso estar revestida contra
coisa que venha me atingir, né? Que venha querer me humilhar, me pôr pra baixo, sim. Mas às vezes também, por estar representando cristãos, você tem que as pessoas precisam entender o que é caridade e misericórdia da parte de Cristo. Por quê? Claro que você não vai passar a mão na cabeça. Claro que você não vai só fazer o que agrada a pessoa, mas o que agrada a Cristo. E Cristo também corrige os que ama, né? E Cristo também, mas como eu disse, né? Ele sempre voltou para a injustiça dos injustos. Os que se sobreporam, os que estavam acima, né? Que deveriam tratar com mais justiça as pessoas, ou por estarem ele dominando de certa forma, ou igreja, ou política, ou um cargo político, né, que eram os doutores da lei, era uma teocracia na época, né, a igreja associada às leis, a igreja inserida, a religiosidade inserida na política, né, dos doutores da lei e fariseus, e muitos de Jesus chamaram de sepulcros caiados, mas sim, aqueles que buscam a justiça, que favorece olha para os mais fracos, para os lados pobres. Ele tem sim algo de cristão. Ele pode, talvez a pessoa nem falar muito de Cristo, nem muito na igreja, mas tem uns que também estão na igreja o tempo todo e não tem um pingo de caridade, não tem um pingo de misericórdia e são como ímpios, têm um coração cheio de impiedade e dureza de coração, para uns que às vezes precisam ouvir um consolo, que às vezes precisam ouvir uma palavra de amor de Cristo, aí as pessoas vêm pregar a arrogância, vêm pregar a querer ser carismático demais, querer ser brincalhão, e às vezes passa meio que sarcástico e acaba sendo arrogante, e acaba imitando os doutores da lei e fariseus hipócritas e os sepulcros caiados da época de Cristo, isso sim. Inclusive o Salmo 23, ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. E eu aprendi no grupo de oração mesmo, né, que quando eu frequentava, que há muitos anos atrás eu fazia parte da intercessão, então já participei assim, de muitos eventos carismáticos e também já participei de pastorais, né, no bairro. Hoje eu tô meio assim meio que na esquiva em lidar com pessoas em qualquer ambiente acadêmico, rua, qualquer lugar que eu vá, eu tô meio assim esquiva, meio ninja, né, por essa impregnação política que ficou, que as pessoas te julgando a partir do candidato que você votou, deixou de votar, ou querendo te humilhar, ou querendo te falar uma palavra para te deixar mal, ou para sei lá, te excluir de certa forma, tipo à margem, digamos assim. Enfim, já participei de alguns pastorais e no grupo de oração tem essa linguagem também carismática de cajado, né? Inclusive também já participei da igreja evangélica, afastei um tempo da igreja católica, depois eu retornei. Hoje na minha casa só tem eu de católica, no ambiente na casa que eu moro só tem eu de católica. Tenho uma irmã católica, mas ela mora em outro bairro, então eu convivo no meio de evangélicos, mas a minha mãe tem um lado bem compreensivo também, que ela não debate essa questão, ela apenas vai na igreja dela, né, respeita minha fé e tudo. Mas assim, eu também já frequentei visitei algumas igrejas evangélicas e também sei como funciona. E alguns pastores também falam, sei como funciona a igreja pentecostal, como igreja da teologia da prosperidade, também frequentei, sei como funciona. E também as pessoas dizem que o cajado, como eu disse para vocês, às vezes as palavras me fogem um pouco da mente, que o cajado é Jesus corrigindo, né? Jesus corrigindo. Porém, no Salmo 23 fala, a sua vara e teu cajado me consolam. Se você só der cajado na pessoa, aí você mata a ovelha, você foge com a ovelha da igreja. Você dá só cajado. Às vezes a pessoa tá ali sensibilizada com uma situação muito difícil, com o coração sangrando, com o coração rasgando. Aí vem, pá, cajado na ovelha. Pá, cajado, só vem cajado, cobrança, querer ser carismático demais, querer ser sarcástico, falar bonito, falar alto, falar com imposição, e só cajadando a ovelha quando ela precisava de amor, de carinho, de Jesus, de pregar o verdadeiro Jesus que pegava no colo, né, suas ovelhas, que deixar 100 ovelhas para ir atrás da que se perdeu. Ou diz a sua vara, então cajado me consola. A vara me veio assim, não sei se foi um filme espiritual na cabeça, ou se eu vi realmente no filme bíblico sobre isso, que também tinha a vara, que quando a ovelha ia dispersando para um lugar,
ou próximo ao barranco, batia a varinha no chão, o pastor batia a varinha no chão, não para ferir, para machucar a ovelha, né? Mas para fazer com que ela virasse para lá. Ou o cajado, quando ela fosse para cair, no despenhadeiro, alguma coisa, o cajado puxava a ovelha. Então, se o cajado for só para corrigir, para pregar autoritarismo, né? De autoritarismo, eu tô na frente, eu tô nesse cargo que eu sou sacerdote, eu sou pastor. Então eu vou falar bonito, eu vou falar com autoridade, eu vou mandar um cajado nisso que Deus vai pesar a mão, não sei o que, não sei o que. Aí você vai e faz estraçalhar a ovelha, né? Será que Jesus está contente com isso? Jesus está aprovando isso mesmo? Será que Jesus está aprovando isso? Ou então é preciso que a gente tenha essa conexão com Cristo, com o próprio Cristo, né? Independente da igreja A, igreja B, precisa a gente ter essa conexão com o próprio Cristo para você ter o colo de Cristo. O colo de Cristo quando aquela pessoa não tem o discernimento, né? O discernimento de apacentar a ovelha, mas de mandar o cajado na cabeça da ovelha, a ovelha sai sangrando, lá cai tonta. Nesse sentido, entendeu? Então, assim, infelizmente, né? Isso acontece nas igrejas, não quero gerar nenhuma polêmica, não quero também o que eu preguei sobre que eu estava achando errado, as pessoas colocar intenções na missa sobre questões políticas, né? Eu também achei muito errado, eu me senti meio que humilhada por ter deixado vazar, transparecer alguns vídeos meus anteriores aqui, a minha ideologia, a minha opinião política, ou em que votei ou deixei de votar. E então, aí a partir disso eu tava me sentindo, mas eu tava indo na igreja, ainda assim eu vou na igreja. Porque eu não pretendo voltar, né, pra igreja evangélica, já passou pela minha cabeça, assim, eu falei assim, nesses momentos, assim, recentemente passou, até mesmo, não cogito porque eu tenho certeza do colo de Nossa Senhora, da intercessão da comunhão dos santos e da Santa Eucaristia. Então, mas por um momento, vagamente, assim, deu um flash na minha cabeça sobre isso, mas aí hoje mesmo eu fui na igreja de Nossa Senhora do Carmo e cantou aquela música assim: confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens. Sim, aqui é meu lugar. Então Jesus sondou, que por um momento passou como um flash assim na minha cabeça, até mesmo. Não porque eu já fui na igreja evangélica, mas eu não deixei o colo de Nossa Senhora, eu continuei, por isso que eu voltei pra católica, porque eu saí da igreja católica, mas a igreja católica não saiu de mim, então eu voltei pro colo de Nossa Senhora. Mas sabe quando você tá tão frustrada assim, que passa vagamente, só que mesmo que eu penso assim, e o colo de Maria, quando eu penso, e o manto de Nossa Senhora, então Jesus sondou isso, e parece que a música hoje, sabe quando as pessoas falam, parece que é pra você, então eu me senti tocada na música, que é meu lugar, então eu tive certeza sobre o meu lugar e sobre o que Cristo quer de mim, porque o PJTSEC.S é uma inspiração, um projeto que eu tenho de evangelização, e eu tenho certeza, convicção, propriedade, convicta propriedade das palavras e do que eu sinto, do que realmente Cristo tem para mim. Então me siga nas minhas redes sociais, Ativista de Cristo na Comunhão dos Santos, YouTube fanpage, Instagram, Religio Católica PJTSEC.S, Facebook Vibe da Fé, Eu Católica Mais Religio PJTSEC.S. Meu nome é Doris Jane, mas conhecida como Doris Jane nas redes sociais, ou melhor dizendo.